Graças a Deus. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra do Senhor aqui rapidamente, Hebreus 12:6, que diz assim, ó, porque o Senhor corrige o que ama e castiga todo aquele que recebe por seu filho. Isso é Novo Testamento, Hebreus, viu, irmãos? Então está dizendo que o Senhor corrige o que ama e castiga a todo aquele que recebe por seu filho. Deus, ele corrigiu e ele castigou os seus filhos de Israel usando um rei ímpio. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 25, capítulo 25, verso 9. Ó. E eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus, ele chama Nabucodonosor, um rei pagão, de meu servo. A Bíblia vai chamar que em outro lugar, a Bíblia vai dizer que Deus chama Ciro de meu ungido. Então está dizendo, ó, continuando aqui, ó, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, pô-los-ei em espanto e assobio, em perpétuos desertos. Então Deus está dizendo que ele vai enviar Nabucodonosor, e Nabucodonosor, ele está dizendo, é meu servo, trarei sobre essa terra, que é Judá, especificamente sua capital Jerusalém, todas as cidades ali de Judá. Ele vai destruir, ele vai levar esse povo cativo. Ele está falando, ele vai destruir as nações ali ao redor também, que fez o povo de Deus errar. E ele vai destruir totalmente. E ele vai pôr em espanto, em assobio, em perpétuo deserto. Esse perpétuo aqui é por tempo determinado, não é perpétuo para sempre. Tanto é que a nação de Israel existe até hoje. Então esse perpétuo aqui ele teve um limite, não é perpétuo. Então a gente tem que entender texto e contexto. E realmente aconteceu 70 anos de cativeiro na Babilônia, 70 anos. Se você for ver mais à frente, versículo 11 vai dizer, ó, e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E esses 70 anos ele se cumpre. Lá em Êxodo vai falar sobre isso, lá em Daniel também vai falar sobre isso. Então o que acontece? Acontece o seguinte, o que você quer dizer através dessa mensagem, Vinícius? Que muitas das vezes Deus usa embalagens, ou seja, pessoas as quais nós não aprovamos para nos corrigir, para nos castigar, porque geralmente a gente espera o castigo de Deus, no sentido de quê? No sentido de que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, passar a mão na nossa cabeça para nos corrigir. Na verdade, muitas das vezes não é assim. Muitas das vezes Deus vai levantar uma pessoa ímpia, sabe? Ímpia, como o caso aqui do rei Nabucodonosor. Esse rei, ele foi mal com o povo de Israel. Ele matou muita gente. Ele levou muita gente em cativeiro lá para a Babilônia. Mas tudo era Deus, não era o inimigo. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos passando por lutas, provas, adversidades, e nós achamos que tudo é o diabo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Mas nesse caso aqui, ó, tanto é que o título fala os 70 anos do cativeiro e depois a ruína da Babilônia e das outras nações. Então Deus usou a Babilônia, mais à frente aqui no versículo 12 vai falar o seguinte, ó, acontecerá porém que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Então ele está falando, ó, quando cumprir os 70 anos que o meu povo estiver cativo lá, o que vai acontecer? Eu vou visitar a Babilônia, o rei da Babilônia, a essa nação, que é os caldeus, e ele vai castigar essa iniquidade. Qual a iniquidade? Do rei da Babilônia ter levado o povo cativo lá, o povo de Israel cativo lá para a Babilônia. Mas não foi o Senhor quem levantou o Nabucodonosor para levar cativo o povo de Israel? Foi. Por isso que eu estou dizendo para você, meu amado, por um momento, por um tempo específico, por um tempo determinado, Deus ele pode levantar pessoas que você vai achar, essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Essa pessoa está sendo usada pelo diabo para me afligir, para me causar dores, sofrimentos, mas na verdade é Deus que está usando para ele te forjar, para ele te moldar, para ele te restaurar, assim como ele fez com Israel. Ele teve que levantar um rei ímpio, pagão, para poder fazer o quê? Para poder botar fogo na cidade, para poder destruir o templo, para poder destruir os muros de Jerusalém. Ele teve que fazer uma restauração, uma purificação
ali em Judá. Por quê? Porque era muito pecado, muita idolatria. E muitas das vezes Deus, ele vai levantar sim. Muitas das vezes Deus ele vai levantar pessoas. Por isso que eu digo, Deus, ele usa embalagens nas quais nós não aprovamos. Ele é especialista em fazer isso. Muitas das vezes você vai pensar assim, não, é o diabo, mas não é. Não é o diabo. É Deus querendo mudar você, é Deus querendo moldar você, é Deus querendo quebrar o seu orgulho, é Deus querendo quebrar a sua soberba. Por quê? Porque na verdade esse povo aqui era muito soberbo, era muito arrogante. Era um povo que vivia no pecado e mais tarde estava lá no templo dando glória a Deus, dando aleluia e achando que estava tudo certo com seus pecados. Mas Deus ele falou, olha, pela boca do profeta Jeremias ele enviou. Mas, se eu não me engano, foi 23 anos. 23 anos. Foi 23 anos profetizando que Judá seria destruído. Jerusalém, todas as cidades de Judá. Mas eles não deram ouvido. E realmente o rei Nabucodonosor ele veio e ele pegou e levou o povo cativo. Uma coisa eu aprendo. Muitas das vezes Deus ele vai usar pessoas que muitas das vezes a gente pode até dizer, endemoniada essa pessoa, é o diabo que está usando ela. E muitas das vezes não é, porque toda a gente tem mania de colocar a culpa no diabo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. E muitas das vezes é Deus que pode estar usando aquela pessoa ali, muitas das vezes para nos moldar, para nos lapidar, para quebrar o nosso orgulho, o nosso ego. Por isso que a gente não tem que criticar governo, a gente não tem que criticar prefeito, a gente não tem que criticar presidente. Por quê? Porque muitas das vezes Deus vai permitir aquele presidente estar ali, aquele prefeito estar ali, aquela pessoa estar ali, muitas das vezes, sabe para quê? Para poder mudar uma cidade, mudar uma nação. Porque Deus, ele trabalha de formas que eu e você, nós não esperamos. Amém? Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus, espero que ela te alcance, que ela te edifique, que ela fale com você profundamente em nome do Senhor Jesus.